Sou Virgínia, tenho 35 anos e aquele dia ainda me assombra. O casamento da minha irmã Amanda deveria ter sido um dos momentos mais bonitos das nossas vidas, mas acabou se tornando o meu pior pesadelo. Até hoje me arrepio ao lembrar do olhar atonito da minha filha Lily quando a tia, minha própria irmã, a agarrou pelos cabelos. Foi uma traição de família motivada por dinheiro, o pouco que juntei para o futuro da minha garotinha. Antes de contar o que aconteceu em seguida, conta para mim de onde você está nos assistindo nos comentários. E se você também acredita que a família existe para proteger, não para ferir, deixa seu like e se inscreve no canal. Ser mãe solteira não é fácil, mas nesses 5 anos venho dando conta do recado. Quando me separei do Tom, prometi a mim mesma que ninguém tiraria da Lily as oportunidades que ela merecia, nem mesmo a ausência do pai. Trabalhando em 2 empregos, consegui juntar $15.000 para o fundo da faculdade dela. Talvez não seja uma fortuna, mas foi o resultado de plantões extras, almoços pelados e renúncias a pequenos luxos para mim. Lily é o meu mundo. Com 9 anos de idade, ela já demonstrava um coração enorme e um talento incrível para a arte. Passava horas pintando aquarelas ou fazendo cartões personalizados para amigos e professores. Eles sempre elogiavam o quanto ela se importava com os colegas, oferecendo consolo quando alguém estava triste. Eu me sentia a pessoa mais sortuda do mundo por ter uma filha tão sensível e generosa. Minha relação com a Amanda sempre foi, no mínimo, complicada. Desde pequenas, nossa mãe Diana já fazia questão de enaltecer a filha perfeita. Enquanto eu precisava ser prática e responsável, Amanda era incentivada a sonhar alto e correr riscos. Crescemos com ela acumulando elogios e eu raramente recebendo algum reconhecimento. Depois da faculdade, foi como num passe de mágica. Ela conquistou um emprego em uma agência de marketing de alto nível e mergulhou num estilo de vida que eu mal podia imaginar. Roupas de grife, férias luxuosas, cobertura na cidade e relacionamentos com rapazes tão bem-sucedidos quanto ela. Quando ela anunciou o noivado com James, um empresário de família abastada, nossa mãe quase explodiu de orgulho. Eu, apesar de tudo, queria ver minha irmã feliz. Parabenizei-a de coração e me ofereci para ajudar no que fosse preciso para o grande dia. Mas os primeiros sinais de alarme apareceram quando Amanda resolveu que nada seria simples. O salão foi trocado 3 vezes, cada vez mais caro. A lista de convidados saltou de 100 para 300 pessoas, tudo precisava ser original e impecável. Mesmo assim, Lily e eu nos empolgamos com os preparativos. Fomos a um shopping em busca de vestidos acessíveis e elegantes. Minha filha rodopiou em frente ao espelho com um modelito azul claro, cetim e laço delicado, radiante por fazer parte do dia especial da tia. Mal sabíamos que aquela beleza guardava uma tempestade prestes a explodir. Você acha que a tia Amanda vai gostar do meu vestido, mamãe? Perguntou Lily, com os olhos brilhando de emoção. Ela vai adorar, meu amor, respondi, tentando convencer antes de convencer a mim mesma. Eu fazia um esforço enorme para apoiar a Amanda, mesmo quando ela se transformava numa noiva cada vez mais exigente. Às vezes, ela me ligava de madrugada para discutir arranjos de flores ou reclamava que os vestidos das madrinhas não eram do tom exato que ela desejava. Eu escutava com paciência, lembrando do stress que sentia antes do meu próprio casamento. Sempre lia nas entrelinhas que ela precisava de carinho, não de críticas. Certa manhã de domingo, um mês antes do grande dia, Amanda apareceu para um brunch em casa, um raro intervalo de normalidade entre nós. Lily tinha preparado um cartão todo decorado com flores em aquarela, acompanhado por uma mensagem doce sobre como mal podia esperar pelo casamento. Amanda ficou visivelmente emocionada. Que lindo, Lily! Você é muito talentosa, disse, abraçando minha filha. Que tal fazer alguns marcadores de lugar para a recepção nesse estilo? Lily se iluminou. Posso fazer todos. Quantos você precisa? Amanda riu, balançando a cabeça. São 300 convidados, querida. Seria um exagero. Mas você poderia caprichar nos lugares da mesa principal? Lily concordou, já rabiscando ideias no caderno. Enquanto ela desenhava, Amanda e eu mergulhamos em recordações da infância, rindo como 2 irmãs sem preocupações. Aquele brunch renovou minha esperança. Parecia que, apesar de tudo, nossos laços familiares continuavam fortes.
Mas essa esperança foi breve. 2 semanas antes do casamento, meu celular tocou com o rosto da minha mãe estampado na tela. A voz dela soou incomumente séria. Virgínia, precisamos conversar em família amanhã. É sobre o casamento. Que tal no Bellinis, às 6 da tarde? O Bellinis era aquele restaurante chique no centro da cidade, lugar em que eu raramente colocava os pés. Está tudo bem? Perguntei, apreensiva. Falamos amanhã, disse ela antes de desligar. Na noite seguinte, o restaurante fervilhava de elegância. Sem conseguir uma babá de última hora, levei Lily comigo, caderno e lápis colorido em mãos. Encontramos minha mãe e Amanda já instaladas num canto, taças de coquetel diante delas. Desculpe trazer a Lily, murmurei ao sentar. Minha mãe lançou um olhar de impaciência, mas antes que pudesse reclamar, Lily falou alto. Não se preocupe, vovó. Eu prometo ficar quietinha e só desenhar. Amanda acenou para o garçom. Vamos pedir primeiro, depois conversamos. Durante as entradas, o papo foi leve. Amanda passava os últimos detalhes do casamento, minha mãe compartilhava as fofocas sobre os convidados. A tranquilidade me fez relaxar, pensar que talvez eu tivesse inventado crise onde não existia. Mas, quando os pratos principais chegaram, minha mãe largou o garfo na mesa e me fitou com um olhar grave, como se nada mais importasse. Naquela tarde, o telefone de Virgínia tocou com urgência. Do outro lado da linha, Amanda, sua irmã mais nova, soava preocupada. Virgínia, temos um problema com o casamento e precisamos da sua ajuda. Virgínia endireitou-se no sofá, notando o tom grave na voz de Amanda. A mãe entrou na sala logo em seguida, de semblante tão sério quanto da filha. Ontem a empresa de buffet cancelou o serviço. Disseram que houve uma dupla reserva e não podemos contar mais com eles. O coração de Virgínia apertou-se. Como assim? Aí perto da data do casamento, perguntou, já imaginando o pior. Conseguimos outro fornecedor, explicou a mãe, mas eles exigem pagamento integral adiantado e são $15.000. A quantia soou como um trovão. Aqueles 15.000 eram, exatamente, a poupança que Virgínia vinha guardando para a faculdade de Lily, sua filha de 6 anos. Amanda, impaciente, reforçou: você precisa cobrir essa despesa agora. Pode fazer a transferência amanhã de manhã. Virgínia olhou para as duas, incrédula. Vocês querem que eu pague $15.000 para o buffet do casamento de vocês? É um empréstimo, apressou-se a mãe. Amanda e James vão te reembolsar depois da lua de mel. E porque James não ajuda, quis saber Virgínia. Ou você, mãe? Até a Amanda, com o salário que ganha? Amanda revirou os olhos. James já pagou o aluguel do salão. Mãe cuidou das flores e da banda. Eu estou arcando com o resto. Virgínia respirou fundo, baixando a voz para não alarmar Lily, que brincava desenhando no tapete e agora os observava com olhos preocupados. Mas esses 15.000 são tudo o que juntei para o futuro da Lily. A mãe esticou a mão sobre a dela e deu um tapinha condescendente. Família vem em primeiro lugar, Virgínia. A Amanda só se casa uma vez. A Lily ainda vai ter tempo para juntar dinheiro para a faculdade. Ela ajeitou o rosto num sorriso forçado. Além do mais, Lily pode fazer empréstimos estudantis, como todo mundo. Lily interrompeu a conversa, puxando a manga da mãe. Mamãe, o que está acontecendo? Virgínia tentou sorrir. Nada, querida. Coisa de adulto. Amanda fechou o rosto. Eu preciso de uma resposta agora. Vai ajudar a família ou não? Virgínia ergueu a cabeça, sentindo o peso da decisão. Posso contribuir com $1.000, mas não vou mexer na poupança da Lily. O silêncio que se seguiu foi cortante. A mãe franziu a testa e Amanda cruzou os braços, impaciente. Virgínia sabia que, fosse qual fosse a escolha, abalaria para sempre os laços entre elas. E, naquele instante, compreendeu que cuidar do futuro de sua filha era, também, a forma mais profunda de amor que conhecia.
Eu encarei aquelas faces cheias de expectativa e percebi o que realmente pensavam, que eu cederia, que deveria ceder, que o futuro da minha filha era menos importante do que uma celebração de um único dia. Respirei fundo e respondi com firmeza: não. Não vou tirar esse dinheiro do futuro da Lily. A expressão da minha mãe se transformou em um rubor de raiva. Depois de tudo o que fizemos por você, você é tão egoísta e ingrata, explodiu ela. Amanda, com o senho franzido, pegou a bolsa. Se mudar de ideia, você ainda pode ir ao casamento. Só se mudar de ideia. Sem um adeus, elas bateram a porta atrás de si, deixando a mim e a Lily diante de pratos frios sobre mesa. No carro, no caminho de volta, Lily quebrou o silêncio com uma vozinha triste. Não vamos mais ao casamento da tia Amanda? Não sei, meu amor, respondi com sinceridade. A tia Amanda e a vovó estão chateadas comigo por causa de dinheiro. Lily me olhou com aqueles olhos grandes e compreensivos. É por causa de dinheiro que era para você guardar para o meu futuro? Isso mesmo. Eu não preciso desse dinheiro, disse ela num tom admiravelmente decidido. Se isso fizer a tia Amanda feliz. Fiquei emocionada até as lágrimas. Você é muito gentil, minha flor. Mas essa reserva é vital para o seu futuro e a tia Amanda deveria entender isso. Mais tarde, depois de colocar Lily na cama, liguei para minha amiga MC Kenzie, que me ouviu pacientemente até eu terminar. Eles estão tentando te manipular, Virginia, ela afirmou. A Amanda pode bancar tudo isso, assim como sua mãe e o James. Isso é um teste, querem ver se te controlam. O que eu faço? Perguntei, aflita. Mantenha sua decisão. Se quiser ir ao casamento, vá. Seja educada, mas não toque no dinheiro da Lily. Decisão tomada, combinei, iríamos ao casamento, levar presentes e votos de felicidades, mas o cofre destinado à faculdade da Lily ficaria intocado. 2 dias antes, Amanda mandou uma mensagem: vocês ainda podem vir. Entendi que tinham resolvido tudo sozinhos, e nutri a esperança de que, no grande dia, o desentendimento se fechasse como num livro bem redondo. Mas eu estava enganada. O lugar era ainda mais suntuoso do que eu imaginara, uma mansão histórica com jardins vastos, valets para estacionar os carros dos convidados e taças de champanhe circulando desde a chegada. A Lily ficou boquiaberta. Parece um castelo dos meus livros, mãe, exclamou, alisando o vestido azul com as mãos trêmulas. Ajustei meu vestido simples e me senti subitamente deslocada, apesar de ter escolhido melhor roupa que eu tinha. Lembre-se das boas maneiras hoje, Lily. É um evento muito elegante. Na entrada, minha mãe nos recepcionou com a elegância gelada de sempre, um beijo no ar, sem olhar nos nossos olhos, e um aceno apressado. A Amanda está-se arrumando lá em cima. A cerimônia começa em 1 hora. Sentem-se lá atrás, por favor. O desdém era cortante, mas mantive a voz calma, por Lily. Percorremos o salão, maravilhadas com os arranjos de flores exuberantes e os enfeites de cristal que deviam ter custado uma fortuna. Fotógrafos e cinegrafistas profissionais circulavam, capturando cada ângulo, cada sorriso forçado, cada pétala voando ao vento. Eis que nossa história começava oficialmente, sob olhos atentos e taças tilintando ao ritmo de um dia que ninguém imaginava que carregava tanto peso. Mamãe, olha só o bolo! Exclamou Lily, apontando para a obra-prima de 6 andares enfeitada com flores de açúcar e folhas de ouro. Era, sem dúvida, o bolo mais bonito que já vira. Assenti, reparando no letreiro que anunciava a confeitaria de prestígio responsável por aquela maravilha. Pensei no gasto absurdo e em como a urgência para contratar o buffet me soava cada vez mais suspeita. Encontramos nossos lugares no jardim onde seria a cerimônia. Nem lá atrás, como minha mãe sugerira, nem bem à frente, um meio-termo discreto. Lily, empolgada, começou a fotografar cada detalhe com o meu celular, ansiosa por ser parte de algo tão grandioso, apesar da tensão no ar. Do meu lado direito, nas primeiras filas, estava a família de James. Ricos, sem dúvida, as mulheres ostentavam joias caras e roupas de grife, os homens, ternos impecavelmente cortados.
A mãe dele, Elizabeth, vestia um conjunto azul marinho sofisticado, o cabelo prateado penteado com elegância. Sua presença dominava o ambiente sem esforço. Enquanto esperávamos o início, ouvi duas madrinhas de Amanda cochichando ali perto. Você acredita que a irmã dela se negou a ajudar com o buffet? Perguntou uma, incrédula. Amanda ficou furiosa, respondeu a outra. Dizem que a tal irmã sempre teve inveja e agora está endividada, odiando o sucesso dela. Senti o rosto esquentar, mas segurei o olhar no altar, fingindo não ouvir. A versão delas era tão distorcida que beirava o cômico, se não fosse tão dolorosa. O que não podia negar é que a cerimônia foi linda. Amanda desfilou em um vestido de grife, deslumbrante, e James parecia verdadeiramente apaixonado enquanto trocavam votos. Por um instante, minha irmãzinha, aquela com quem eu dividira brinquedos e segredos, prometendo amor eterno a um homem, trouxe à tona a nostalgia de quando éramos unidas. No coquetel, Lily e eu fomos acomodadas em uma mesa afastada, ao lado de primos distantes e de alguns colegas do trabalho de James. O recuo era evidente, mas me esforcei em conversas agradáveis, garantindo que Lily se divertisse. E, sim, o serviço de buffet que supostamente causara o drama estava impecável. Garçons em trajes formais serviam prato após prato de iguarias, o vinho jorrava e uma banda de 10 músicos embalava o jantar. Enquanto observava mais um garçom descortinar outra sequência de delícias, pensei no preço de tudo aquilo e em porque os meus $15.000 haviam sido tão essenciais e urgentes. Durante a sobremesa, minha mãe se aproximou. Sorriu de modo contido, os olhos um pouco encobertos pela taça de vinho. Virgínia, podemos conversar? Pediu em tom baixo. Pedi licença e a acompanhei até um cantinho silencioso do terraço. O casamento está adorável, comecei, oferecendo um ramo de oliveiras simbólicas. Mas não foi graças a você, cortou ela, incisiva. Os pais do James tiveram de pagar o buffet quando você se recusou. Achei que Amanda e James resolveriam isso. Mamãe fez um gesto de desdém. Foi Elizabeth quem se ofereceu, ao saber da encrenca. Mas deveria ter sido você, sua própria família, a dar as caras. Desde o instante em que atravessamos a porta da recepção, minha mãe e eu nos encontramos num impasse. Mãe, eu não podia pegar esse dinheiro destinado ao futuro da Lily. Você sabe disso, repeti pela enésima vez, lembrando-me da discussão no restaurante. É só dinheiro, ela retrucava, impaciente. Você poderia ter adiado, encontrado outra forma de ajudar mais tarde. Porque precisava ser exatamente de mim? Perguntei, tomada por uma curiosidade que desaparecia tão logo vi o olhar evasivo dela. Antes que pudesse aprofundar o assunto, Amanda surgiu ao nosso lado num turbilhão de perfume caro, trajando um segundo vestido tão deslumbrante quanto o primeiro. Papinho bom aqui? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Seu casamento está lindo, Amanda, disse, esforçando-me para soar sincera. Tudo parece perfeito. É perfeito, concordou ela, franzindo os lábios. Ponderei interiormente, sem a sua ajuda, talvez nada fosse tão impecável. Suspirei. Não podemos falar sobre outra coisa hoje? Vim apenas para celebrar. Depois de quase ter estragado tudo? Não se faça de vítima, sussurrou Amanda, acusadora. Você não teve um centavo para o meu dia especial, mas está aqui aproveitando a festa. Mas você sabe que era para a educação da Lily, repliquei. Amanda revirou os olhos e, apontando a filha como um escudo, rosnou, sempre a Lily, sempre uma desculpa. Nesse momento, James, o noivo, apareceu, pousando a mão no ombro de Amanda. Está tudo bem por aqui? Ela endireitou-se numa fração de segundo. Tudo ótimo. Eu só estava papando com minha irmã. James sorriu para mim, gentil. Ela me contou tanto sobre você, Virgínia. E essa deve ser a sua filhinha, a Lily. Apontou para a nossa mesa, onde a pequena entretinha-se com a sobremesa. Isso mesmo. Agradeci mentalmente o gesto dele pelo jeito, vocês não andam tão unidas, comentou com um leve toque de curiosidade. Mas fico feliz que estejam aqui hoje.
O silêncio que se seguiu foi tenso, cortado apenas pelo olhar duro de Amanda. Decidi apaziguar. Família é complicada, às vezes, mas é tudo. James assentiu. Concordo plenamente. Aliás, minha mãe está doida para conhecer todo mundo direito. Venham ao salão principal, vamos brindar. A expressão de Amanda suavizou-se ao ver a futura sogra se alegrar. Ótima ideia, disse ela, mas sem entusiasmo. Enquanto James se afastava para chamar outros convidados, Amanda inclinou-se para sussurrar em meu ouvido: não me envergonhe na frente da família dele. Eles são muito influentes. Observei o relógio, já passava da hora de dormir da Lily. Na verdade, acho que a Lily e eu deveríamos ir embora. Ela está cansada. Os olhos de Amanda escureceram. Você não vai a lugar nenhum. A festa mal começou. Exalei fundo. Ela só tem 9 anos. Claro, interrompeu minha mãe, irônica. A Lily sempre vem em primeiro lugar, né? Respirei fundo, decidida a sair com dignidade. Vou buscar a Lily e me despedir. Parabéns de novo, Amanda. Foi um casamento lindo. Quando me virei, senti um puxão forte no braço. Você não vai sair daqui até eu mandar. Amanda falou com firmeza. Soltei o braço gentilmente. Me solta, por favor. E ali, no meio do salão iluminado, entre risos forçados e taças tilintando, percebi que acreditar em finais felizes às vezes é mais difícil do que qualquer briga familiar. A tensão pairava no ar e vários convidados próximos já observavam a cena, curiosos. Você está fazendo escândalo, gritou Amanda, a voz erguendo-se como um sino. Desde o começo, você só tentou sabotar o meu casamento. Sempre foi minha irmã ciumenta. James reapareceu ao meu lado, preocupado. Amanda, o que está acontecendo? Ela quer ir embora cedo, Amanda se queixou, cruzando os braços. Depois de tudo, nem vai ficar para a festa toda. Está ficando tarde para a Lily, expliquei, tentando manter a calma. Ela está cansada. Claro, respondeu James, num tom razoável. Evento de família pode ser cansativo para crianças. Não, Amanda explodiu e o rosto dela se contraía de raiva. Eles ficam. Eu sou a noiva e decido quem fica. Os olhares dos convidados se voltaram para nós. Aproveitei para me dirigir à nossa mesa, queria pegar Lily e sair em silêncio. Mas Amanda me seguiu, o vestido branco rodopiando em fúria. Não ouse me virar as costas no meu próprio casamento, ela berrou. Cheguei à mesa e vi Lily me olhando, o sorriso preocupado nos lábios. Mãe, está tudo bem? Antes que eu pudesse responder, Amanda agarrou um punhado de cabelo da minha filha e a arrancou da cadeira com violência. Um arrepio gelado me percorreu. O rosto de Amanda mudou de raiva para uma frieza calculada num piscar de olhos. Num instante, Lily estava sendo arrastada em direção ao pequeno palco onde a banda tocava. Você dá importância para ela, gritou Amanda, sacudindo a menina, mais até do que para sua própria irmã. O grito de dor de Lily cortou o som das músicas e comentários. Os convidados prenderam a respiração. As conversas cessaram, a banda parou a meio compasso. Amanda, larga ela, gritei, correndo. Minha mãe se colocou à minha frente, firme. Você que trouxe isso sobre si, Virgínia. Se tivesse ajudado mais no casamento. Não acreditei. Empurrei-a de lado e avancei, mas mesas e pessoas retardavam meus passos. Amanda empurrou Lily contra a parede ao lado do palco. O impacto ressoou com um baque surdo. A menina chorava, as mãozinhas agarradas nos dedos frios de Amanda. Para ti, Amanda, você está me machucando, soluçava Lily. Cala a boca, silvou Amanda, encostando Lily com força. O salão mergulhou num silêncio mortal, interrompido apenas pelos soluços da minha filha. Centenas de olhares horrorizados, mas nenhum gesto de ajuda. Era como se a todos faltasse coragem.
Isso é culpa sua, Virgínia. Amanda berrou, arremessando o dedo indicador na minha direção. Você podia ter evitado tudo isso. Finalmente conseguimos espremer entre as pessoas e cheguei ao palco. Solte-a agora, ordenei, a voz embargada. Minha mãe sussurrou atrás de mim: Virgínia, não complique mais. Prometa que vai dar o dinheiro a ela. Eu não acreditava no que eu via, minha própria mãe usando o sofrimento da minha filha como moeda de troca. James permaneceu junto à mesa do bolo, o rosto pálido, confuso, sem saber o que fazer diante daquele horror. De repente, Amanda deu um passo hesitante à frente, como se não soubesse o que fazer em seguida. Foi então que, ao me ver-me aproximando, ela cometeu o impensável. Com um último olhar carregado de ódio em minha direção, empurrou Lily para fora do palco. A altura não era grande, talvez 1 metro, mas foi o suficiente para fazê-la cair de modo desajeitado. A cabeça bateu em um canto da mesa e ela desabou no chão. Lily! Gritei, correndo até ela e ajoelhando-me imediatamente. O ferimento na testa sangrava e ela soluçava incontrolavelmente. Mãe, dói, sussurrou, agarrando-se a mim. Envolvi-a nos meus braços, tateando o corpo em busca de outros machucados, enquanto todo o salão de recepção permanecia estático, como se o tempo tivesse parado. No palco, Amanda estava imóvel, o vestido de noiva reluzindo sob as luzes, o rosto distorcido pela raiva. Veja o que você me fez fazer. Você arruinou meu casamento, Virgínia. Você sempre estraga tudo. Sua voz ecoava pelo salão, uma acusação absurda. Ela não estaria machucada se você tivesse me dado dinheiro, continuou, como se fizesse sentido. James finalmente se movia, os olhos cheios de horror. Amanda, o que você fez? A minha mãe, em vez de socorrer Lily, corria para controlar os convidados. Pessoal, por favor, foi só um mal-entendido familiar. Voltem às mesas, aproveitem a música. Mas ninguém se mexia. Ninguém retomava a conversa. A banda trocava olhares incertos, instrumentos suspensos nas mãos. Enquanto isso, o corte na testa de Lily ainda sangrava. Mais preocupante era o olhar vidrado que começava a se formar em seus olhos. Mãe, estou com tontura. Um frio apavorante me percorreu, ela precisava de atendimento médico imediatamente. Tem médico aqui? Perguntei, quase em súplica. Amanda, em pé no palco, discutia com James, gesticulando de modo agitado. Ela está fingindo para chamar atenção. A Virgínia sempre teve inveja de mim. Diana, ao lado deles, tentava intermediar. Amanda, querida, acalme-se, isso não ajuda em nada. Quando eu ia gritar por ajuda novamente, as portas principais da recepção se abriram com um estrondo decisivo. O salão, já silencioso, mergulhou num silêncio ainda maior. Amanda interrompeu o martírio de acusações, o rosto desbotando de branco. Não, murmurou. Virei-me para ver quem causara tamanha comoção. Ali, de pé no batente, estava uma mulher alta e elegante, com olhos inteligentes e afiados, observando a cena. Era Elizabeth, mãe de James, a juíza que eu já havia avistado mais cedo. Ela saíra por um momento e retornava agora para encontrar o caos instalado. As mãos de Amanda começaram a tremer. Pela primeira vez em toda a noite, ela parecia assustada. Elizabeth avaliou o salão com um olhar experiente, da noiva furiosa no palco a mim, ajoelhada com Lily nos braços. Sem hesitar, adentrou o recinto e sua presença impôs respeito instantâneo. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, a voz firme, porém serena, exigindo uma resposta que ninguém, até então, ousara oferecer. O salão mergulhou num silêncio quase ensurdecedor, como se todos prendessem a respiração ao mesmo tempo. Em meio àquele clima tenso, uma mulher elegante se aproximou de nós, ajoelhando-se apesar do vestido caro que trajava. Era Elizabeth Richards, mãe do noivo. Com um tom suave, mas firme, ela se apresentou e perguntou, preocupada: sua filha está ferida? Eu ainda segurava Lily nos braços, tentando acalmá-la. Contei que a pequena havia batido a cabeça ao cair, minha própria irmã, Virgínia, a empurrou para fora do palco. Elizabeth manteve o olhar impassível, mas notei como seus olhos endureceram.
Sou juíza de família, ela confidenciou. Já vi crianças se machucarem por culpa de adultos que deveriam protegê-las. Sem hesitar, examinou o corte na testa de Lily. Isso precisa de atendimento médico. Foi então que Amanda, a noiva, desceu do palco, seguida por James, o noivo, que estava visivelmente abalado. Com a voz estranhamente aguda, Amanda tentou justificar-se. Não é bem o que parece. Tivemos um desentendimento familiar e as coisas fugiram do controle. Elizabeth ergueu a cabeça e encarou Amanda sem desvio de olhar. Eu vi tudo da porta. Você agarrou esta criança pelo cabelo, bateu-a contra a parede e a empurrou para fora do palco. Esses são fatos, não interpretações. Amanda, trêmula, insistiu que Lily era sua sobrinha e que se tratava apenas de um assunto de família. A juíza bufou. Agredir uma criança nunca é apenas um assunto de família. Nesse instante, Diana, minha mãe, tentou intervir. Elizabeth, você precisa entender. Virginia recusou ajuda num problema de última hora do casamento e Amanda ficou extremamente irritada. A incrédula juíza se voltou para ela. Está sugerindo que recusar ajuda financeira justifique violência contra uma criança? Diana ficou muda. Contexto importa. Sim, Elizabeth concordou, erguendo a voz um pouco mais para se dirigir a todos os convidados. Há algum médico presente? Um senhor de idade se encaminhou até nós. Sou o Dr. Marshall, clínico geral. Elizabeth pediu que examinasse Lily, preocupada com uma possível concussão. Ele se agachou, avaliou a pupila da menina e fez-lhe perguntas simples. Depois de alguns minutos, confirmou, provavelmente é uma concussão leve. O corte não precisa de pontos, mas deve-se observar a criança por 24 horas. Recomendo levá-la ao pronto-socorro. Elizabeth assentiu, agradeceu ao médico e voltou-se para mim. Vou providenciar o carro para levá-las ao hospital agora mesmo. Amanda protestou, irritada. É só uma batida na cabeça. Virginia está exagerando para arruinar meu casamento. James, com a voz embargada, finalmente interveio. Amanda, chega. Eu vi o que você fez. Todos viram. A noiva olhou para o filho de Elizabeth, implorando. Você não entende. Ela tem tentado sabotar nosso casamento desde o início. Elizabeth então se dirigiu ao filho. James, preciso falar com você em particular. Enquanto os dois se afastavam, Amanda olhava para Diana com crescente pânico, como se aquela conversa selasse o destino de toda a festa. Parte 10 de 17. Com o coração acelerado e os nervos à flor da pele, Diana se aproximou de Elizabeth e James, tentando se inserir em uma conversa que parecia não ter espaço para ela. Elizabeth, a rainha, eu sei que isso parece terrível, mas a Amanda está sob uma pressão enorme organizando este casamento. A resposta de Elizabeth foi firme, mas direta. O estresse da Diana não justifica a violência contra uma criança. Como juíza da vara da família, ela não poderia e não iria ignorar o que presenciara. Enquanto isso, Dr. Marshall havia ajudado Lily a se sentar em uma cadeira e estava limpando o ferimento dela com um kit de primeiros socorros que alguém tinha trazido. Meu Deus, meu filho vai ficar bem? Perguntei em voz baixa. Fisicamente, sim, ele respondeu. Mas um trauma como esse pode ter consequências emocionais. Ela provavelmente deveria conversar com um profissional sobre o que aconteceu hoje. Lily estava quieta, seus soluços iniciais agora se reduzindo a alguns fungados ocasionais. Mãe, eu quero ir para casa, ela sussurrou, e meu coração se partiu ao ouvir seu pedido. Primeiro vamos ao hospital, querida, expliquei suavemente. Só para garantir que sua cabeça está bem. Elizabeth voltou até nós, sua expressão grave, mas cheia de bondade. Meu motorista está esperando lá fora. Ele levará vocês diretamente ao Hospital Memorial. Já liguei para lá, esperando a sua chegada. Obrigada, eu disse, sentindo-me sobrecarregada pela sua generosidade. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse chegado. Passei minha carreira protegendo crianças, ela respondeu de forma simples. Agora, você precisa de mais alguma coisa antes de ir? Olhei para Amanda, que agora estava em uma conversa intensa com James.
Sua expressão estava avermelhada e seus gestos eram descontrolados. James parecia mais angustiado a cada segundo que passava. Não, precisamos apenas sair, decidi. Elizabeth assentiu. Estarei em contato amanhã. Aqui está meu cartão com o meu número pessoal. Gostaria de acompanhar a condição da Lily. Enquanto Elizabeth nos ajudava a ir em direção à saída, Diana fez uma última tentativa de nos interceptar. Virginia, por favor, não exagerar na situação. A Amanda está arrependida, não está, Amanda? Mas Amanda, ainda discutindo com James, nem sequer prestou atenção à pergunta. Elizabeth fixou o olhar em Diana com firmeza. Diana, sugiro que você se concentre em controlar os danos na recepção da sua filha em vez de minimizar o que ela fez. Este incidente pode ter consequências legais. O rosto de Diana empalideceu. Consequências legais? Mas somos família. A condição de ser família não isenta ninguém da lei, Elizabeth afirmou com determinação, especialmente quando se trata de machucar crianças. Ao chegarmos à porta, Elizabeth falou em um tom suave. Virginia, quer que saiba que o que aconteceu hoje não foi sua culpa. Nenhum pedido de dinheiro, não importa quão importante alguém pense que seu evento seja, justifica o que foi feito à sua filha. As palavras dela romperam algo dentro de mim e lágrimas se acumularam em meus olhos. Obrigada por dizer isso. Elizabeth apertou suavemente meu ombro. Leve Lily para receber os cuidados de que ela precisa. Eu cuidarei das coisas aqui e ligarei para você amanhã. Enquanto caminhávamos para fora, ouvi a voz de Elizabeth atrás de nós, endereçando os convidados do casamento atordoados com calma e autoridade. Senhoras e senhores, devido a circunstâncias infelizes, a recepção terminará mais cedo. Por favor, juntem seus pertences e sigam até as saídas com calma. Lá fora, um carro de luxo esperava, completamente destoante da angústia que trazíamos no peito. Assim que entramos no banco traseiro, Lily se encolheu junto a mim, ainda tremendo um pouco. Por que a tia Amanda me machucou, mãe? Perguntou ela, a vozinha quase falhando. Segurei seu rosto com ternura. Às vezes, quando adultos ficam muito zangados, acabam fazendo coisas terríveis. Mas não foi culpa sua, meu amor. Nada justifica o que ela fez. O carro arrancou e eu olhei pela janela para a imponente mansão onde, naquela manhã, a cerimônia perfeita da minha irmã vira um pesadelo. Lá embaixo, Elizabeth permanecia na escadaria, firme ao telefone, com o olhar determinado. Naquele instante, senti uma pontada de alívio, ao menos tínhamos alguém poderoso a nosso favor. No pronto-socorro, encontrei um ambiente quase silencioso, uma bênção depois de tanto caos. Lily foi atendida de imediato, a equipe já sabia do telefonema que Elizabeth fizera. O médico confirmou a previsão otimista do Dr. Marshall, concussão leve, sem indícios de lesão grave. Limpavam e enfaixavam o corte na testa dela, pedindo que permanecêssemos em observação pelas próximas 24 horas. Enquanto esperávamos os papéis da alta, o peso do que acontecera me invadiu de vez. Minha própria irmã partira para cima da minha filha e minha mãe, em vez de defender Lily, escolhera o lado errado. Se Elizabeth não houvesse surgido, até onde aquilo ia parar? A culpa me queimava. Não foi sua culpa, mãe, Lily disse de repente, como se soubesse de cada pensamento meu. Mesmo machucada, tentava-me consolar. Ajoelhei-me ao lado dela e apertei sua mão. Desculpe, meu amor, murmurei. Eu sei, mamãe, respondeu ela, tão doce. Ficou um instante em silêncio e voltou a falar. A vovó e a tia Amanda foram muito malvadas hoje. O jeito contido daquela frase quase me fez sorrir em meio à dor. Será que elas sempre vão ser assim com a gente? Perguntou Lily, com os olhos marejados. Não havia resposta pronta. Eu mesma não sabia como nossa família ficaria depois daquele dia. Quando nos preparávamos para sair, Elizabeth entrou na sala de observação, ainda vestida com elegância pelo casamento, mas curiosamente serena. Desculpem a intromissão, disse ela, só queria saber como a Lily está. Comovida, agradeci. É muito gentil, Elizabeth.
Ela se aproximou, abriu um sorriso acolhedor e falou diretamente para minha filha. Olá, Lily. Sou a mãe do James. Como você está se sentindo? Minha cabeça dói, admitiu Lily, mas o doutor disse que vou melhorar. Que alívio, disse Elizabeth. Você foi muito corajosa hoje. Lily inclinou a cabeça, pensativa, e perguntou. Por que a tia Amanda ficou com medo quando você entrou? Elizabeth trocou um olhar comigo antes de responder, como se escolhesse bem cada palavra. Eu sou juíza e trabalho com crianças que sofreram abusos. Quem machuca uma criança sabe que leva isso muito a sério. Lily assentiu, satisfeita. No meio de tanto sofrimento, aquele instante de cuidado me fez acreditar que, talvez, ainda havia esperança para nós. Elizabeth virou-se para mim com um semblante sério. A recepção acabou pouco depois que você se foi, ela confidenciou. James está arrasado. Nem fazia ideia de que a Amanda seria capaz de uma atitude tão violenta. E agora, o que acontece? Perguntei, o coração apertado. Isso depende em parte de você, respondeu Elizabeth, a voz suave, porém firme. Como juíza, eu teria o dever de comunicar o caso de agressão infantil ao tribunal, independente do seu desejo. Mas, considerando os laços familiares e a idade da Lily, achei melhor conversar primeiro sobre as opções disponíveis. Ela então listou as possibilidades: registrar queixa formal, o que quase certamente levaria Amanda a responder por agressão, pedir uma medida protetiva sem envolver o processo criminal ou tratar a situação de forma privada, estabelecendo condições rígidas para qualquer contato futuro. Pense com calma, aconselhou. Não é uma decisão para tomar agora à noite. Seja qual for a sua escolha, eu estarei ao seu lado. Agradeci, sentindo o peso da gratidão. Elizabeth sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Já vi famílias inteiras desculparem ou encobrirem abusos. Não poderia apenas ficar parada. Passamos a noite inteira no hospital, enquanto os médicos monitoravam os sintomas da concussão da Lily. Eu mal fechei os olhos, despertando a cada pequeno ruído. Quando o sol despontou, Lily parecia muito melhor, embora o hematoma na testa estivesse ainda mais escuro. Enquanto nos preparávamos para sair, bateram à porta. Abriu-se um espaço e surgiu James, exausto, inseguro. Posso entrar? Murmurou, quase hesitante. Assenti, observando-se aproximar da cama da Lily. Oi, Lily. Sou seu tio James. Acho que não nos apresentamos direito ontem. Ela o fitou com desconfiança, mas fez um gesto de conselho. Queria dizer o quanto sinto pelo que aconteceu, continuou James, a voz embargada. O que a Amanda fez foi imperdoável. Não há justificativa. Você sabia que ela ia me machucar? A menina questionou, direta. James sacudiu a cabeça em negação. De jeito nenhum. Se eu tivesse imaginado algo assim, ele hesitou, ergueu o queixo. Eu jamais teria-me casado com ela. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de expectativas. E agora? Repliquei, e quando que Elizabeth me perguntara. James passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Não faço ideia. Já comuniquei à Amanda que ela precisa procurar ajuda profissional, senão entrarei com o pedido de anulação do casamento. E sua mãe? Perguntei, curiosa sobre a reação de Diana. Ela continua defendendo a filha, alegando que a tensão do casamento foi culpa nossa por não ajudarmos a organizar tudo a tempo, admitiu James, constrangido. Felizmente, a Elizabeth a colocou no lugar, explicando que não houve nenhum imprevisto com o buffet. Um questionamento martelou minha mente. Espere. Não houve crise nenhuma de catering, certo? James franziu a testa, confuso. Crise de catering? Do que você está falando? Relatei a ele a história dos $15.000, o suposto cancelamento do fornecedor original, a urgência forjada. Em seu rosto, o choque deu lugar à indignação. Não foi isso, exclamou, levantando-se. Contratamos aquela empresa meses antes e até pagamos o sinal. Eles nunca desistiram do serviço.
Olhei para ele, intrigada. Então, para que serviram aqueles 15.000? E naquele momento, uma nova cortina de dúvidas pairou sobre nós. Eu já suspeitava da verdade antes mesmo de James falar. Amanda tinha comentado, sutilmente, que queria turbinar nossa lua de mel, em vez de primeira classe, um jatinho particular. Ele explicou, com voz contida, que ela pretendia usar as próprias economias para isso, mas eu disse que não havia necessidade. No rosto dele, vi o choque se desenhar. Amanda até tentou arranjar o dinheiro com vocês, envolvendo sua mãe numa teia de mentiras. Quando recusei, inventaram que eu estava sendo difícil, ciumenta. Virginia, me desculpe de verdade, James disse, olhando-me com o rosto consumido pelo peso do arrependimento. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Se eu soubesse... Não é sua culpa, respondi, surpreendendo-me com a sinceridade das minhas próprias palavras. Ele se voltou para Lily, que nos observava em silêncio. Lily, quero que você saiba que a sua tia Amanda agiu de maneira inaceitável. Nenhum adulto tem o direito de machucar uma criança. E prometo que ela vai enfrentar as consequências pelo que fez. A menina me lançou um olhar pensativo e, após um instante, assentiu. Tá bom. James continuou. Também vou arcar com todas as despesas médicas deste incidente e com qualquer terapia que a Lily precisar. Quis recusar, mas ele insistiu. Não se preocupe com o dinheiro. Posso até ajudar com o fundo universitário que a Virginia está poupando para você. James, nós mal nos conhecemos, protestei. Eu sei, ele disse, mas quer fazer isso. Deixe-me ajudar. Não havia como duvidar da sinceridade no tom de voz dele, então apenas assenti, incapaz de argumentar mais. Quando James saiu, prometendo manter contato, uma enfermeira chegou com os papéis de alta. Enquanto nos preparávamos para ir embora do hospital, pensei nas decisões que nos aguardavam. Eu deveria processar minha própria irmã? Nossa família conseguiria se remontar depois de tudo? Qual seria o melhor caminho para proteger a Lily? A semana seguinte foi quase surreal. A notícia se espalhou rápido entre parentes e amigos. Alguns nos ofereceram apoio, outros preferiram se afastar do drama. Fisicamente, Lily se recuperou em poucos dias. O roxo na testa desapareceu e os sintomas de concussão sumiram. Mas o abalo emocional foi maior. Ela teve sonhos com quedas, ficou ansiosa perto de vozes altas e perguntava, sempre com olhos marejados, porque a tia e a avó haviam sido tão cruéis. Marquei sessões com a doutora Arper, uma psicóloga de traumas infantis que se mostrou extremamente delicada. E, tal como prometido, James quitou todas as contas sem questionar. Elizabeth ligava diariamente só para saber como estávamos e, com seu conhecimento sobre recuperação pós-trauma, tornou-se um apoio inesperado, sem jamais pressionar para que eu decidisse algo a respeito de processos. Retornamos para casa com o coração apertado, mas também com a certeza de que a jornada de cura havia começado. Leve o tempo que precisar, aconselhou Elizabeth, com a calma de quem já viu tantos inícios e fins. As opções legais vão continuar lá quando você estiver pronta para decidir. 3 dias depois do casamento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Amanda, desculpas superficiais, breves, sinto muito que as coisas saíram de controle, espero que a Lily esteja melhor. Nenhuma menção ao golpe, nenhum reconhecimento real do que ela havia feito. Parecia quase um sopro de indiferença. Não respondi. Minha mãe, por outro lado, não se cansou de tentar. Ligações vão e vêm, recados cada vez mais aflitos. Virginia, você precisa conversar com a Amanda. Ela está em pedaços depois do que aconteceu. Esse silêncio não ajuda ninguém a sarar. Família briga, mas se perdoa. Quando a pressão ficou insuportável, escrevi: Mãe, isso não foi uma briga. Foi agressão contra uma criança. Enquanto você e ela não encararem isso, não temos o que discutir. Foi minha última palavra, ela não ligou de novo. Uma semana após o incidente, recebi um convite para chá na casa de Elizabeth. Logo na entrada, percebi o equilíbrio entre elegância e aconchego, estantes repletas de livros e vasos de flores frescas em cada canto. Na sala iluminada pelo sol, Elizabeth me jantava com olhares gentis e arrepiatava como Amanda finalmente concordara em começar terapia.
Lily, distraída, rabiscava alegremente em outra sala, rodeada pelos lápis de cor que Elizabeth tinha preparado para ela. Você acha que vai adiantar? Perguntei, sentando-me num sofá de veludo verde. Elizabeth franziu levemente a testa. Depende se ela quer mudar de verdade ou apenas agradar o James. Mudança real exige reflexão honesta. Contou-me que conversou brevemente com Amanda após a festa, mas a nora insistia em negar qualquer culpa até que Elizabeth descrevesse, em detalhes, as possíveis consequências legais do ataque. Então nasceu um silêncio melancólico. James, disse Elizabeth, anda em choque, viu em Amanda um lado totalmente desconhecido e agora duvida de tudo no casamento. Senti uma pontada de pena por ele, preso num pesadelo que não criou. Foi então, num gesto surpreendente, que Elizabeth me fez uma proposta. Estou pensando em você, Virginia. Um amigo meu dirige um centro de apoio jurídico sem fins lucrativos e está buscando uma gerente de escritório. A remuneração é acima da média e o horário, compatível com a rotina escolar da Lily. Fiquei sem ar, você indicaria alguém que mal conhece? Conheço quem você é, respondeu ela com um sorriso tranquilo. Vi como você põe o bem-estar da sua filha em primeiro lugar, como lidou com toda essa crise com dignidade, apesar da provocação. Essas qualidades são raras. A oferta caiu como chuva em terra seca. Meu emprego atual mal dava conta das contas do mês e eu precisava trabalhar nos finais de semana. Um novo salário me permitiria, finalmente, ter mais tempo com a Lily. Muito obrigada. Ficaria muito interessada. Elizabeth assentiu, satisfeita. Vou providenciar a apresentação. 2 semanas após o casamento, finalmente tomei a minha decisão sobre processar Amanda. Depois de conversar com a terapeuta da Lily e consultar um advogado de família, Elizabeth fez sua recomendação. Em vez de abrir um processo criminal, vou entrar com uma ordem de restrição temporária contra Amanda e estabelecer condições rigorosas para qualquer contato futuro. Essas regras não tinham margem para negociação. Amanda teria de frequentar terapia por pelo menos 1 ano, redigir uma carta de desculpas sincera, assumindo toda a responsabilidade pelos seus atos, e não poderia ter nenhum contato com a Lily, a não ser que a própria menina solicitasse, sempre sob supervisão. Qualquer descumprimento acarretaria ação judicial imediata. James apoiou integralmente essas medidas e colocou ainda outra trava financeira. Amanda ficaria sem acesso às contas conjuntas até provar avanço real em sua terapia. Quando contei tudo para minha mãe, Diana reagiu com indignação, chamando a ordem de restrição de extrema e vingativa. Mas, diante da calma firme com que expliquei que, sem essa alternativa, poderíamos ter enfrentado processos criminais e audiências públicas, ela acabou-se silenciando. Enquanto isso, meu novo emprego no Centro de Defesa Jurídica se revelou perfeito. O trabalho tinha propósito, o ambiente era acolhedor e o horário me permitia estar em casa quando a Lily voltava da escola. Meus colegas viraram amigos. Juntos, me deram apoio e compreensão enquanto eu lidava com as consequências do incidente no casamento. Lily continuou em terapia e, aos poucos, foi processando o trauma. A doutora Harper, sua terapeuta, sempre comentava: crianças são incrivelmente adaptáveis. Com suporte consistente e comunicação honesta, elas podem superar traumas profundos. E, realmente, logo nos acostumamos à nossa nova rotina. Na escola, a Lily voltou a se destacar, os pesadelos diminuíram e ela retomou suas pinturas e desenhos com aquela alegria de antes. No Centro de Defesa, fui reconhecida por minhas habilidades de organização e promovida a assistente executiva. E, por mais estranho que pareça, nosso convívio com James e Elizabeth continuou. Eles se tornaram figuras fundamentais em nossas vidas, quase uma família estendida. James, que já havia pedido divórcio depois que Amanda se recusou a cumprir o tratamento, muitas vezes aparecia para nossos brunchos de domingo na casa da Elizabeth. Vocês duas são a melhor parte de toda essa bagunça, ele me disse uma tarde, enquanto observávamos a Lily e a Elizabeth cuidando das flores no jardim. Perdi uma esposa, mas ganhei uma sobrinha e uma amiga. A última e mais tensa conversa com a minha mãe aconteceu numa noite inesperada. Ela apareceu no nosso apartamento, exuberante e sem bater na porta. Isso já passou dos limites.
Você precisa perdoar sua irmã e seguir em frente. Família sagrada não se joga fora por qualquer motivo. Respirei fundo, mantendo a calma que venho treinando na terapia. Mãe, concordo que família é importante. Por isso mesmo tenho protegido minha filha de quem a machucou. Ah, mas a Amanda só cometeu um erro, insistiu Diana. Agressão contra uma criança não é um erro, mãe, respondi firme. É um crime. Eu respirei fundo enquanto encarava minha mãe, Diana, que insistia em defender as desculpas de Amanda. Então vocês vão nos excluir da sua vida para sempre? É esse o seu plano? A pergunta pairou no ar como um ultimato. Com voz firme, respondi, não, mãe. Meu plano é estabelecer limites saudáveis e cobrar responsabilidade. Quando a Amanda terminar a terapia e assumir de verdade o que fez, podemos falar sobre visitas supervisionadas. Se ela reconhecer o erro sem justificar o injustificável, Lily poderá revê-la mais cedo. Diana bufou, resmungando sobre os bons velhos tempos, quando as famílias resolviam tudo sem essa chatice de advogados e psicólogos. Mas eu não cedi. Naquele momento, sabia que interromper o ciclo de silêncio e desculpas era o único caminho para proteger minha filha. Ela saiu furiosa, mas eu permaneci inabalável. Aqueles limites não eram castigos, eram um escudo. Mais tarde, ao ajeitar Lily em seu quarto, ela me olhou com os olhos brilhando de curiosidade. Mãe, você está triste por não ter mais a vovó e a tia Amanda na nossa vida? Ponderei cada palavra antes de responder. Sinto falta da relação que poderíamos ter tido, mas não me arrependo de te proteger e construir um futuro mais seguro para nós. Lily assentiu, pensativa. Elizabeth acha que às vezes a família que escolhemos vale mais do que a que nascemos, disse ela. Sorri e segurei sua mão. Então acho que fizemos uma ótima escolha, eu, você, Elizabeth e o James. Ela se aconchegou nos lençóis e eu deixei um beijo suave na sua testa, onde já houve uma marca, hoje apenas lembrança. A jornada desde aquele casamento marcado pela traição até o nosso momento de paz foi árdua, mas transformadora. Descobri força que nem sabia existir, aprendi a impor limites sem culpa e a desmascarar manipulações. Compartilhar nossa história me trouxe mensagens de pessoas que também sofreram com traições familiares e me agradeceram por mostrar que, depois da tempestade, é possível reconstruir. Se você está enfrentando uma crise em família, lembre-se, verdadeiro amor protege, apoia e respeita limites. Às vezes a escolha mais difícil é a certa. Fechar uma porta pode abrir janelas para a família que você realmente merece. E você já precisou impor limites difíceis com parentes? Como lidou com isso? Conte sua experiência nos comentários. Se nossa história tocou seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe com quem precisa saber que não está sozinho. Chegamos ao fim desta jornada. Obrigado por dedicar seu tempo a ouvir minha história. E lembre-se sempre, o seu valor não é determinado por quem não consegue enxergá-lo.